Meus irmãos, hoje eu quero tentar a gente fazer uma revisão no livro de Tiago. Nós estudamos todo o livro, mas hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma revisão. No capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer que as provas produzem em nós a paciência. Então Deus permite que sejamos provados para sermos pacientes. Jesus vai tratar desse assunto. Ele vai dizer que bem-aventurado é o que sofre as tentações. No versículo 5, ele vai falar sobre a falta de sabedoria. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente. No versículo 13, a palavra diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós aprendemos então Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta a ninguém. Deus está tentando a pessoa? Não, nunca, isso é impossível, a Bíblia diz que isso é impossível. No versículo 19, nós tratamos, quando o Tiago vai escrever, que nós devemos estar prontos para ouvir. A palavra aqui é tax, espera, paciência, pronto para ouvir. E ele vai dizer também tardio para falar. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. A gente fala muito e ouve pouco. E a Bíblia diz que a gente tem que ouvir muito e falar pouco. A palavra que Tiago vai usar aqui é brades. É tipo uma pessoa que tem uma deficiência mental. Para melhorar isso aqui, você xinga a pessoa, ele não entendeu o que você xingou, e amanhã que foi engraçado, o pastor me xingou, mas aí já passou a raiva, já passou o tempo, já resolveu o problema. Então a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Aí a gente se livra de muito tipo de problema quando a gente põe isso em prática. Um sábio inglês diz: tu és o Senhor da palavra não dita. Tu és o Senhor da palavra não dita, e a palavra dita é o teu Senhor. Quando você falou, não tem jeito mais. Então a gente precisa de ajustar isso na nossa vida. O versículo 25, ele vai dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Então não adianta a gente vir aqui, ouvir, e não pôr em prática aquilo que a gente aprende. Ele vai dizer: vocês têm que ser ouvintes, mas tem que ser também praticantes. A gente tem que praticar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que nós falamos, tem que pôr em prática. Palavras não resolvem as coisas. O versículo 27, ele vai tratar de cuidar dos necessitados, obra social. A irmã me perguntou, que domingo eu ganhei algumas cestas básicas, hoje eu ganhei mais uma, trouxe ali. A irmã me perguntou se a gente recolhe cestas básicas, a gente ajuda as pessoas. Então a gente recolhe aqui o dízimo, que nós já tratamos, está lá no YouTube, a mensagem sobre o dízimo, tem também na mensagem pastoral, os irmãos podem ver lá. Então Jesus, ele vai tratar do dízimo, ele vai tratar da oferta, ele vai tratar muito da obra social. Então quando a gente ajuda uma pessoa, é como se a gente estivesse ajudando ao próprio Senhor Jesus. Ele fala isso. Então quando você ajuda um necessitado, você está ajudando uma pessoa. No capítulo 2, no versículo de 1 a 8, Tiago vai tratar não fazer acepção de pessoas. Às vezes é algo que a gente tem dificuldade também. Prioriza fulano ou fulana. Às vezes deixa transparecer que alguém é mais importante do que o outro. Não é. Quando Deus olha para todas as pessoas, Ele nos vê como pessoas iguais. Então, diante de Deus não existe uma pessoa melhor ou pior. Então Deus vê diferente da gente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ele vai condenar. A gente precisa de quê? Amar como Jesus amou. Lá na lei
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na graça, Jesus vai falar: vos dou um novo mandamento, que deveis amar uns aos outros como eu vos amei. Então, quando eu amo uma pessoa, eu quero que aquela pessoa tenha o melhor que eu tenho. Uma coisa bem fácil da gente entender. O que é amar uma pessoa? Não é você ficar dando tapinha nas costas, ligando, não. Amar é ajudar quem precisa. Você passou ali, você está vindo para a igreja. Aqui é o lugar da gente vir, a gente deve vir à igreja. Aí o Roberto está vindo para a igreja. Aí teve um acidente lá. Ele vai vir para a igreja ou vai socorrer a pessoa? Ele vai socorrer a pessoa, não vai vir para a igreja. O culto dele já foi prestado. Então, isso é amar. Ele nunca viu uma pessoa, o Roberto nunca viu. Mas ele tem que amar o próximo, que ele nunca viu. Então, ajudar uma pessoa que ele não conhece, ou vir para a igreja, ele vai ajudar a pessoa. E vai testemunhar para aquela pessoa: fulano, como é que você chama? Eu sou a dona Maria. Falou: eu deixei de ir para a igreja, mas o meu culto aqui é hoje, cuidando de você. Porque você é o necessitado. Isso Jesus, ele vai ensinar muito para a gente. Do versículo, no capítulo 2, o versículo 12, ele vai dizer: assim falai, assim procedei, que nós seremos julgados pela lei da liberdade. O que é que Tiago está falando? Quanto mais a gente é escravo de Deus, escravo de Jesus, mais livre a gente é. Então, quanto mais eu dependo de Jesus, mais livre de mim eu sou. Eu tenho mais amor, eu tenho mais paciência, eu tenho mais tolerância. Então eu tenho que livrar de mim o tempo todo. Senhor, livra-me de mim, o meu grande mal sou eu. Então a gente precisa de pôr isso em prática. Do versículo 14 a 26, ele vai falar sobre, do capítulo 2, que a fé sem obra é morta. Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos, o que está lá? Mediante a fé. Então é graça, mas pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a fé sem obras é morta. Nós falamos sobre várias pessoas quando estudamos, mas vou só lembrar de Raabe. Chega 2 espias, 2 jovens, e falam: ó, nós vamos invadir Jericó, vamos destruir Jericó, mas se você obedecer, você vai ficar aqui, você vai esconder a gente. Então ela fez obras e foi salva. Obra não salva, mas aquele que é salvo, uma das evidências na nossa vida que a gente é salvo, é quando a gente faz obra. Talvez a maior evidência da minha vida, na vida dos irmãos, que a gente é salvo, quando a gente faz obra. Então a obra não salva, mas aquele que é salvo, ele pratica a obra. Então a fé sem obra é morta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Na palavra. Então quando a gente crê na palavra, a nossa vida ela fica mais fácil, ela fica mais leve. A gente erra menos, que a gente erra muito, começando por mim, mas quando a gente crê na palavra, quando a gente vive, quando a gente não é só ouvinte, é praticante, a gente erra muito menos. Capítulo 3, de 1 a 12, ele vai tratar da língua. Nós já aprendemos que nós devemos falar pouco e ouvir muito. E aqui ele vai tratar da língua. Nós falamos sobre o freio na boca do cavalo, do burro. Então você com um freio na boca do cavalo, você leva para onde você quer. Falamos do leme nos navios. Um grande navio, ele é controlado pelo leme. Mas às vezes a gente não consegue controlar a nossa língua. E a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer que a língua é inflamada pelo inferno. A língua está lá na Bíblia, a língua é inflamada pelo inferno. Então a língua que a gente bendiz a Deus é a língua que a gente maldiz o homem, que é a imagem de Deus. Então ela é inflamada
pelo inferno, pelo diabo. Então, quando eu estou falando mal de qualquer um dos irmãos, eu estou sendo usado pelo diabo. Quando os irmãos estão falando mal de qualquer pessoa, você está sendo usado pelo diabo. Então, a gente precisa de pôr isso em prática. Ele vai dizer que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então, agora eu estou aqui, eu sou uma bênção aqui dentro da igreja. A hora que eu chego ali, eu sou um capeta. Eu não sou convertido. Eu não nasci de novo. Então, a gente precisa de pôr isso em prática na nossa vida. O capítulo 3, do 13 ao 18, ele vai falar de sabedoria. O que é sabedoria? É o uso correto do conhecimento. Por exemplo, conhecimento você aprende na escola, no banco de escola, você adquire conhecimento estudando, lendo. Mas a sabedoria é exatamente isso, você põe em prática a coisa de um modo correto. Isso é sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Já pensou se a gente conseguisse fazer isso, eu e os irmãos? Olhar para a vida com os olhos de Deus? Que vida leve que a gente teria? A gente precisa de buscar isso constantemente. A gente consegue um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, mas a gente tem que buscar, então, olhar para a vida com os olhos de Deus, olhar para os problemas, que problema eu e os irmãos têm com sobra. Então nós precisamos de olhar para os problemas com os olhos de Deus, porque quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente recebe uma bênção maravilhosa. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Olhando com os olhos de Deus, eu me afasto do pecado. Quando eu olho com os olhos de Deus para as coisas, automaticamente eu estou me afastando do pecado. Nós tratamos lá em seus passos, né? Tem até um livro, O que faria Jesus? Então, na hora que a gente tiver um problema, encrencado com a coisa, a gente pode pensar assim, vem cá, o que Jesus ia fazer no meu lugar? A gente não erra uma, como é que a gente não faz isso? Mas a gente tem que lutar para fazer. A hora que a gente for fazer um negócio errado, o que Jesus ia fazer no meu lugar? Então, a gente precisa de pôr isso em prática. No capítulo 4, versículo de 1 a 12, ele vai falar de 3 tipos de guerra. Guerra contra as pessoas, guerra contra nós mesmos e guerra contra Deus. Então o homem, ele é um ser que vive em guerra. É com a gente, é com o outro, é contra Deus. Quando eu desobedeço a palavra, eu estou em guerra contra Deus. Quando eu brigo com as pessoas, eu estou em guerra contra o próximo. Então a gente precisa de lutar contra esse tipo de coisa. O Espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus ou a carne para glorificar o diabo. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Quanto mais nos submetemos à palavra de Deus, mais parecido a gente fica com Jesus. Salmo 27, 4, agrada-te do Senhor. 37, 4, agrada-te do Senhor, e Ele fará o desejo do seu coração. Agrada-te, submeta-te ao Senhor. Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra. E quando a gente consegue fazer isso, a gente colhe frutos, vitória. Então nisso está a nossa grande vitória. A vitória do crente, ele está em obedecer a palavra de Deus. Essa é a grande vitória. No capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele vai falar da fabilidade dos projetos humanos. Então todo mundo é cheio de projetos, jovens, né? Estão namorando, estão estudando, vão casar, todo mundo, a turma mais nova, até os velhos têm projeto, quanto mais os novos. Mas qualquer projeto é se Deus quiser.
Ele vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Vem, passa, foi embora. Então a nossa vida é como vapor. Tudo é se o Senhor quiser. A presunção é pecado. É fazer-se de Deus. É aquela pessoa que acha que ele pode tudo, que ele faz tudo. Isso é presunção. A pessoa se coloca no lugar de Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro, né? A minha glória, Jesus falou, a minha glória não dou a outro. Então, todas as vezes que a gente se coloca no lugar de Deus, a gente está pecando. Vamos melhorar isso um pouquinho. Não é que eu falo, não, agora eu sou Deus, mas são as minhas atitudes. A pessoa é a melhor, tudo dele é o melhor, tudo é o melhor. Ele só pensa nele. Então isso é um pecado terrível diante de Deus. O lugar mais seguro para nós é estar no centro da vontade de Deus. Tiago vai tratar disso, é o lugar mais seguro para nós. Estar no centro da vontade de Deus. Mas como eu vou estar no centro da vontade de Deus? Quando eu me submeto à palavra. A gente vai sempre voltar à palavra, porque a Bíblia é o nosso livro de regra. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu me submeto à palavra. Eu vou fazer uma coisa, eu vou para a palavra. Como é que Jesus fazia isso aqui? Aí a gente vai errar muito pouco. A gente vai ter uma vida bem mais fácil. Vamos ter uma vida mais santificada. Vamos sentir mais a presença de Deus. A gente vai sentir Deus mais do lado da gente. Às vezes, quantas pessoas têm poucas experiências com Deus? Porque a grande experiência com Deus não é você chegar aqui e ver uma pessoa, Deus ressuscitou uma pessoa e faz isso, a hora que quiser, ele é Deus, e pode fazer e faz. Mas a grande maravilha é o que Enoque diz, que a Bíblia diz sobre Enoque. E andou Enoque com Deus 300 anos. A Bíblia não fala quase nada de Enoque, mas fala tudo. E andou Enoque 300 anos com Deus, e o Senhor o tomou para si. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu preciso, é isso que você precisa. Andar com Deus e Ele nos tomar para Ele. Enoque foi levado vivo. Deus pode levar a gente vivo, pode levar morto, do jeito que quiser. Mas a gente precisa de ter esta experiência gloriosa. Então Enoque, ele estava onde? No centro da vontade de Deus. Eu não estou falando de 1 ano, 10 anos, estou falando de 300 anos. Andou Enoque com Deus 300 anos e o Senhor o tomou para si. Então a gente precisa de ter essa experiência. No capítulo 5, no versículo de 1 a 6, ele vai tratar do dinheiro. O dinheiro é o Deus deste século. O dinheiro é o Deus deste século. E Timóteo ele vai dizer que o amor ao dinheiro não é o mal, tá? O dinheiro é um bem, mas o amor ao dinheiro é o mal. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é de algum, de todos os males. E muitos têm se desviado por esse caminho, muitos. Então, o problema não é possuir o dinheiro. Possuir é uma bênção, você pode ajudar pessoas. O problema é ser possuído pelo dinheiro. Aí que está o X da questão. O dinheiro é o maior dono de escravos do mundo. As pessoas são escravas do dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Se você tem, você pode ajudar as pessoas. Você pode contribuir com as pessoas, contribuir na igreja, pode ajudar as coisas. Mas quando ele é o seu dono, ele é o mal. O capítulo 5, do versículo 7 a 20, ele vai tratar da paciência do agricultor. É outra coisa, né? O povo de hoje anda estressado, ninguém tem paciência para nada. O agricultor não, ele planta, joga a semente no chão e tem que aguardar. Tem que ter paciência para esperar
aquela semente nascer, brotar. E a Bíblia diz que a gente colhe o quê? Aquilo que a gente planta. Então isso é uma coisa que a gente precisa pôr em prática. O que é paciência? Paciência é permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir daquilo. Está dando tudo errado, mas você tem paciência, você está ali firme no propósito, firme na palavra de Deus. Então quando a gente está firme na palavra de Deus, não tem como dar errado. Mas quando a gente desvia pelo nosso próprio caminho, quantas vezes tropeçamos? Mas quando a gente está firme na palavra, é uma bênção para nós. Ele vai tratar do sofrimento de Jó. Então Jó sofreu, orou, e o céu se calou. Jó passa pelo maior sofrimento da Bíblia, orou muito, Deus deu uma bênção para ele, mas nunca falou para ele por que ele passou por aquilo. Mas Deus cuidou dele. Davi era craque, né? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Essa é a grande bênção. Ele vai tratar também de não fazer juramentos. Nós falamos aqui sobre votos, campanhas, esse tipo de coisa. Seja o nosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Nós falamos da oração, aqui ele vai tratar também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas falamos que quando a doença deve se chamar o pastor. Então a oração do irmão, qualquer irmão que vale tanto quanto a minha. A minha oração não é mais poderosa que a dos irmãos. A oração poderosa é a oração do justo. E qual que é a oração poderosa? É a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Essa é a oração poderosa. Essa é a oração que move o céu. Essa é a oração que move o coração de Deus. Então nós aprendemos que o óleo não cura. O que cura o doente é a oração da fé. Nós tratamos também de confissão de pecado. Então, quando ele é público, se resolve o problema publicamente. Quando ele é oculto, eu e o Mauro tivemos problema, ele vai ser resolvido entre eu e o Mauro. Os irmãos da igreja, ninguém, parente, ninguém tem que participar disso. O problema é eu e o Mauro, acertamos eu e ele, Deus resolveu o problema. Agora tem problema, eu mais o Mauro brigamos. Aí eu vou ter que vir aqui na frente e pedir perdão para o Mauro diante da igreja, eu briguei com o Mauro diante da igreja. Né? Ele vai falar do desviado, aquele que não arrepende, deixa o pecado, ele morre. Isaías 59, 2 vai dizer que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então isso que nós estudamos no livro de Tiago e que a gente precisa de pôr em prática. Os irmãos veem que são 5 capítulos, não é muita coisa. Depois os irmãos podem ler em casa. Quem quiser ouvir tudo, tem todas as mensagens gravadas. Põe em prática. Vamos lutar para pôr em prática. Vamos lutar dia a dia para sermos parecidos com Jesus. Vamos lutar dia a dia para nos submetermos à bendita palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quanto mais eu tenho a palavra, João 15, 7, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiser, mas o meu querer vai ser o quê? Vai ser a vontade de Deus que está no céu, para realizar o projeto dele na minha vida, onde eu estou, no meio da igreja. Que Deus ajude cada um de nós, que a gente possa pôr isso em prática, e ter uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa não é vida sem problema. Vida vitoriosa é uma jornada com Deus conosco. É você saber que onde você for, Deus vai estar junto de você. Vamos estar de pé, vamos cantar um louvor, louvando, bendizendo e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador.